tarde, pessoal. Boa tarde, bem-vindos ao Demo Day da turma número 182 do Levagon. Já vou começar agradecendo o Thiago, né, que desde o primeiro Demo Day aqui está aí dando a força com os problemas técnicos que às vezes acontecem. Valeu, Thiago. Meu nome é Fernando e, bom, serei seu guia durante essa tarde. Essa turma é a 15ª turma do Levagon aqui no Brasil, né? A 182 no mundo, a 15ª no Brasil. E mesmo tendo, né, a gente já tendo formado 15 turmas aqui, a cada Demo Day é sempre um momento muito emocionante para a gente. Realmente é a conclusão, né, de um trabalho muito, muito intenso. Então, a gente convive aí com essas pessoas que decidiram embarcar nessa aventura com a gente, que acreditaram que ia ser possível. E é muito legal, muito bonito a gente ver, né, o tanto que essas pessoas são capazes de aprender em tão pouco tempo. Então, é sempre muito emocionante a gente ver, né, essa transformação acontecendo. Então, palmas para todo mundo que passou por esse processo, que realmente é isso aí, galera. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais que nós vamos apresentar daqui a pouquinho e a gente vai ver a demo de 7 produtos que foram construídos aí com muito suor, cerveja, café, risada, choro, cochilo durante as últimas 2 semanas. Antes de começar, eu vou chamar então o outro Fernando, né, o Fernando certo, eu sou o Fernando errado, meu colega Fernando, que vai contar um pouquinho como que funciona. Galera, para quem não viu ainda, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer mais uma vez a equipe do campus, que é um time incrível. Eu sou o Fernando Jardim, então, como vocês viram, para trabalhar na Levagon, você precisa chamar Fernando, não tem muito o que fazer. Eu sou driver da Levagon São Paulo e eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a Levagon. Antes disso, esse é um evento oficial da São Paulo Tech Week. A São Paulo Tech Week é um evento organizado pela Prefeitura para posicionar São Paulo como a capital tecnológica do país. A gente está com outros 4 eventos, esse é o primeiro, a gente tem outros 4 eventos, a gente ensina programação nesses eventos. Se você curtir programação, curtir empreendedorismo, não deixe de vir nos próximos eventos. Para vocês saberem um pouquinho o que é a Levagon, a gente é um bootcamp de programação, a gente é uma escola de programação. Então, isso quer dizer que você meio que vende a sua alma para a gente por 9 semanas. É um curso intensivo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E as pessoas que procuram a gente, geralmente, são 3 tipos de pessoas. Então, é o cara que quer empreender, é o cara que é o CTO, e ele é o empreendedor, ele está cansado de tentar procurar um CTO, já teve uma experiência péssima com alguns. Ele fala, não, chega, agora eu quero eu próprio desenvolver minha própria startup. É o cara que quer mudar de carreira, e tem mais de 500 mil de vagas para serem ocupadas até 2022. Então, a gente é uma das formas mais rápidas de possibilitar a mudança de carreira. E são os freelas, que é a galera que está cansada de emprego tradicional. Então, quando você trabalha com programação, você pode trabalhar remoto, pegar uns trabalhos da Europa, Estados Unidos e coisas do gênero, e trabalhar de casa. E como funciona? São 2 meses de bootcamp, são 9 semanas, dão 2 meses certinhos, e uma vez que você sai da Levagon, você vira um desenvolvedor full stack. O que é um desenvolvedor full stack? É o cara que manja da porra toda, em português, claro. Ou seja, é o cara que manja tanto de back-end, que são coisas que você não vê, é o código que está no servidor, quanto o cara que manja de front-end, que são coisas que você vê. Então, HTML, CSS, JavaScript e coisas do gênero. E o mais legal do curso é que a gente não ensina só programação, mas a gente ensina a desenvolver produtos. O que significa que, cara, você adquire uma série de skills. Então, a primeira, vou lançar um produto. Como vai ser esse produto? Quem vai usar? Qual vai ser a primeira coisa que eu vou ver nesse produto? Por trás, como ele vai funcionar? Então, se eu construir um CRM, por exemplo, ele tem uma estrutura diferente do que um marketplace. Se eu estou querendo fazer, por exemplo, um iFood ou um Airbnb, qual vai ser a primeira tela que esse cara vai ver? Vai ser um mapa? Porque quando ele reserva por proximidade? Vão ter filtros? Porque ele vai querer, provavelmente, procurar por preço e coisas do gênero? A galera também aprende noções de design para criar produtos lindos e trabalho colaborativo, que é o principal em startups. Não sei o botão que eu apertei. Olha só, voltou.
Então, são mais de 360 horas. Essa turma passou, em média, com a gente 430 a 450 horas. É bem intensivo. E o mais legal é que, além das aulas, a gente ainda tem um monte de evento. Então, as primeiras semanas, a galera estava, meu Deus, não aguento mais tanto evento. Tanto é que a gente deu uma relaxada no fim. E são mais de 45 aulas. Então, o nosso dia a dia, a gente tem 1h30 de aula, mas é o professor codando, explicando alguns conceitos. E o resto do dia é baseado em desafios. Então, a gente tem mais de 300 desafios, alguns obrigatórios, outros opcionais. E 80% do curso é mão na massa. Então, você passa ali desenvolvendo e fazendo mini desafios a cada dia, até chegar aqui, que é o dia do Demo Day. Qual é o nosso resultado? A gente é o bootcamp de programação número 1 no mundo, de acordo com vários reports, como Course Report, SwitchUp, Quora, entre outros. Mais de 500 produtos foram desenvolvidos na Levagum. Dentre eles, mais de 100 foram acelerados ou investidos. E a gente teve uma empresa até que foi vendida para a Apple, que é o nosso maior orgulho. Aqui tem algumas startups brasileiras, como a Luva Hotels, por exemplo, que o Rodrigo está aí, e o time dele também, que é um marketplace de motéis. 9 meses depois que eles saíram da Levagum, eles passaram a valer €1 milhão, foram acelerados em Portugal. E um monte de empresas contadas dos nossos alunos. Estão no Brasil, Uber, Nubank, entre outros. E o mais legal é que, uma vez que você faz Levagum, você entra para a comunidade de ex-alunos. Então, a gente está em 30 cidades, 20 países, a gente já formou quase 4.000 pessoas, e vocês têm acesso a toda essa comunidade globalmente. E não é só um curso. Então, o que é mais legal é que você passa por uma puta aceleração tecnológica e você entra para essa comunidade para a vida. Então, uma vez que você fez o Levagum, você tem acesso a qualquer um dos ex-alunos, qualquer lugar do mundo. E é mais ou menos isso que parece o Bootcamp. Então, tem um pouquinho de tudo. A gente trouxe algumas fotos da turma, depois eu vou mostrar para vocês. Quem for tirar foto desse evento, eu peço, por favor, para marcar a gente, @LevagumBrasil. A gente comenta, reposta as fotos mais legais. E eu queria chamar agora o Galberto Pastor, aproveitar que ele estava no Brasil. O Galberto é empreendedor e ele é Network Manager da Betaí, a segunda maior aceleradora da Europa. E a gente trouxe ele para uma conversa, dar alguns conselhos, falar de jornada empreendedora, contar um pouquinho a história dele. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Oi. Nossa, tem aqui uma energia mesmo gostosa, mesmo boa. A língua oficial da Betaí é sempre o inglês. Nós vamos abrir aqui uma exceção e tentar falar o meu melhor português do Brasil, porque senão fica meio complicado. O português falando inglês, para o brasileiro perceber inglês, fica tudo meio mexido. Então, eu vou pedir só uma coisa. Obrigado. Eu quero que isso seja um pouco tipo conversa de café. Então, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, só levanta o braço e, tendo em conta que a gente só tem 15 minutos, tentar fazer a pergunta o mais rápido possível e a gente andar, mas isso deve ser uma conversa entre amigos. Então, o meu nome é Gualberto. Eu nasci numa família de empreendedores. Todo mundo é empreendedor lá em casa. Isso é uma sorte, porque tive tantos exemplos bons que me inspiraram e que me ajudaram a ser uma pessoa diferente. Mas quando eu tinha 18 anos, eu fui para Lisboa, sou bem do norte de Portugal, e fui para Lisboa para ser médico. Entrei em medicina e comecei a estudar. E toda a minha faculdade eu fiz, sempre trabalhei, abri uma, não sei como fala aqui no Brasil, mas uma guest house. Como é que vocês falam isso? Uma pousada, lá bem no centro de Lisboa. E nisso, quando cheguei no último ano da faculdade, me apaixonei por essa ideia, que é por que eu devo estar tratando um paciente de cada vez, quando eu posso fazer uma ferramenta que trata milhares de pessoas de uma vez, né? Por que eu devo ser aquele médico que está ali, chato, sentado, ouvindo paciente atrás de paciente, que estão sempre falando a mesma coisa, quando eu posso criar uma coisa que impacta a vida de milhares de pessoas? E, nessa altura, eu congelei a minha matrícula, parei a faculdade e abri a minha startup, que se chama Couch. Nessa altura, nós fomos investidos logo lá em Portugal, depois entramos num programa de aceleração em Berlim. Começamos a trabalhar com grandes empresas, como a Philips, a Munich Health,
E, passado 2 anos, eu achei que já não estava completamente alinhado com os meus sócios e acabei vendendo a minha startup para eles e para um investidor que estava entrando. E voltei para Portugal naquela, eu vou acabar o curso e depois vemos o que é que acontece. Mas, há 2 anos atrás, aconteceu uma coisa que eu não estava à espera, que mudou a minha vida, que foi, eu me juntei à BTI. A BTI é uma referência a nível europeu, certamente a nível portuguesa. Já temos alguns programas de aceleração, fazemos inovação para grandes empresas. O que é mais espetacular para mim é que, independentemente do cliente ser um empreendedor, ou ser uma startup, ou ser uma grande empresa, como as grandes farmacêuticas, a Bayer, a Novartis, que são nossos clientes, o que a gente faz é sempre a mesma coisa. São as metodologias que permitem que cada pessoa, cada cliente consiga ser a melhor versão de si mesmo. E eu achei isso espetacular. O programa da BTI, o programa próprio, chama Lisbon Challenge, e nós, nas últimas 3 edições, temos tido a sorte de ter uma startup brasileira todos os anos, que para mim é uma coisa super... me deixa cheio de orgulho. Uma delas é a Love Hotels, que estão lá em cima. Palmas, eles saíram daqui do Lagoa. Você que pediu, né? Boa. Mas o ano passado também tivemos a Predict Churn e esse ano temos a Need Human. Basicamente é um programa um pouco parecido aqui com o Vagon. A gente tem 10 semanas em que todos os dias vocês têm workshops, mentores e basicamente a gente passa a vida fazendo o que eu quero fazer agora durante os próximos 10 minutos. Eu não quero estar explicando nada para vocês, eu só quero fazer perguntas. Eu quero fazer vocês pensarem, porque acho que é a única forma de facto, só se nós nos questionarmos é que conseguimos avançar. E outra coisa que eu queria falar é que lá na BTI, e eu também, eu sou completamente apaixonado pelas pessoas que tentam. E ser empreendedor é isso, é tentar. A maior parte dos empreendedores falham. As startups não vão para frente, não crescem, não desenvolvem, não são um sucesso. Mas tentar é a coisa mais incrível que vocês podem fazer. E hoje em dia tem outra coisa, que é, a maior parte das empresas já não estão procurando uma pessoa que tenha feito um MBA ou uma pessoa que tenha feito mesmo a universidade. Estão procurando alguém que tenha sido empreendedor e que tenha aberto uma empresa e que tenha crescido e que tenha executado uma ideia própria. Eu quero começar por falar sobre mudança. Eu já falei que as empresas estão procurando coisas diferentes. O mundo, como vocês sabem, está a mudar. Mas eu não gosto de falar de coisas, é mais ou é menos eficaz. Eu gosto de ser super concreto e os números, para mim, são super importantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem esse índice de empresas, que é o SP500, que são as 500 empresas maiores dos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, metade dessas empresas desapareceram do índice. Algumas fecharam, desapareceram completamente, outras só foram ultrapassadas por outras empresas. Isso é um número um pouco esquisito, né? Em 15 anos, metade desaparecer é um número impressionante. E eu, quando vi isso, eu pensei, eu quero saber mais sobre isso. Deixa eu me investigar mais. Então, eu encontrei mais uns números que eu acho que são super interessantes. Então, em 1955, a média que as empresas grandes ficavam dentro desse índice era 60 anos. Ou seja, quando uma empresa entrava no índice, em média, ficava 60 anos. Em 2015, esse número desceu para quase 15 anos. Estamos a falar para 4 vezes menos. Isso é impressionante, não? Então, por que isso está acontecendo? Se nós pensarmos que nos últimos 250 milhões de anos, o desenvolvimento era local e linear. O que é que isso quer dizer? Se eu abrisse um negócio, eu vendia as pessoas que passavam na minha rua. Mas, nos últimos 40 anos, o desenvolvimento já não é mais linear. O desenvolvimento é exponencial e é global. O que é que isso quer dizer? Que a mudança é maior e é mais rápida. Por exemplo, nesse gráfico, vocês conseguem ver o crescimento da população, o tempo
que que está levando para a população crescer, então vocês também conseguem ver o desenvolvimento da tecnologia. Se vocês virem, nos últimos 50 anos, nós conseguimos quase toda a tecnologia que temos hoje em dia. Outras coisas que vocês podem ver nesse gráfico é que a distância entre o aparecimento de duas tecnologias eram muitos milhares de anos. E estamos a falar de muitos milhares de anos, também estamos a falar de várias gerações que eram iguais, porque possuíam exatamente o mesmo conhecimento. O que é que isso quer dizer? Que os avós, os filhos, os netos, os bisnetos viviam da mesma forma, porque sabiam as mesmas coisas. Se nós virmos aqui, foi descoberta o barro, pottery, como é que barro? Cerâmica, exato. E durante praticamente 500 anos, a cerâmica foi uma inovação e foi a maior inovação. E durante esses 500 anos, as pessoas viviam, pensavam da mesma forma. Mas agora isso já não funciona assim. Vocês já ouviram falar, provavelmente, da geração X, da geração Y, da geração Z. Por que que esses termos existem? Como? Categorizar, mas por que é necessário categorizar? Estilos diferentes. As pessoas vivem de maneira diferente, as pessoas fazem as coisas de maneira diferente. As pessoas dão valor a coisas diferentes. Então, como é que vocês conseguem, ou como é que uma empresa consegue se manter relevante, sabendo que a mudança é assim tão intensa? O que eu quero, a principal mensagem do dia de hoje é essa. É que o conhecimento hoje em dia, ele não é só essencial, mas ele é global. Saber que uma coisa funciona aqui no Brasil não chega. Saber que uma coisa é verdade hoje não chega. Porque talvez uma verdade de hoje não seja verdade amanhã. Não seja verdade daqui a 2 ou 3 anos. E qual é o principal, a principal implicação de saber isso? Que as coisas estão mudando e que estamos fazendo um produto hoje que talvez daqui a um ano não seja importante ou não seja relevante para vocês que estão fazendo um produto. Como? Uma aprendizagem contínua? Mais. Por que vocês acham que aquelas empresas desapareceram ou deixaram de ser relevantes? Estagnaram, não inovaram. Vocês conhecem Blockbuster? Tem Blockbuster cá no Brasil? Tinha. Tinha Toys R Us aqui no Brasil? Não, pronto, mas também tinha, é uma loja de brinquedo que tinha em todo mundo, que desapareceu, né? Isso tudo para dizer que a aprendizagem hoje é contínua. E só tem uma forma de vocês aprenderem. Qual é? Fazendo, tá bom. Mais. Falando com o cliente. Eu dou mentoria a muitas startups. Eu falo com umas 20, 30 startups todos os dias. Ouço pitch, dou conselho, dou mentoria, dou workshops. E todas muitas vezes me perguntam, você acha que isso vai funcionar? E a única coisa que eu posso falar, eu não sei. A minha opinião, pouco importa. O meu papel como mentor é só e apenas fazer perguntas. Perguntar, perguntar, perguntar. Fazer as perguntas certas, para eles depois descobrirem, falar com os clientes e perceberem se de fato os clientes querem aquilo que eles estão pensando ou não. Então eu pergunto, o que é inovação? Ok, falar com o cliente, boa. E qual é a maior diferença entre inovação de uma grande empresa e de uma startup? Qual é mais fácil? Startup? Então quer dizer que os milhões, por exemplo, que uma empresa tem não ajudam a inovação? Nem todas querem. Mas, tudo com respostas certas. Ali o nosso colega, como é que se chama? Gabriel. O Gabriel falou que muitas não querem. O que é que isso quer dizer? Ela fecha o lugar para o futuro e para coisas novas que eu vivo. E acaba ficando para trás, como, por exemplo, para coisas que fazendo isso. Às vezes os gestores nem sabem, não é nem que eles não querem, eles nem sabem, e ele está fazendo isso
anos, eles acham que eles dominam o mercado. Eles acham que nail it, né? Que já encontraram a fórmula, que a fórmula funciona hoje e que vai funcionar durante os próximos 1000 anos. E isso é mentira, né? Que é muito caro fazer inovação? Quem acha isso? As empresas? Ok? Por quê? Se ela gastar muito, ela tem que manter o produto no mercado muito tempo para ter retorno. O produto logo é superado por uma startup que aparece. Porque das startups aparecem milhares de ideias todos os dias, não apenas uma dessas. Uhum. É seleção natural. É verdade. Estou de acordo com você, mas eu também acho que tem muitas empresas que estão conseguindo ser inovadoras e estão conseguindo também ultrapassar elas próprias startups. E isso tem a ver com o mindset, ou seja, com a forma delas pensarem, dos gestores pensarem, com a cultura que existe dentro da própria empresa, certo? Ali alguém... Última pergunta, vai. Para uma corporação mudar o mindset dela é muito caro e demanda uma mudança também de filosofia da própria empresa, o que pode ser difícil e muito trabalhoso, demora muito tempo. Demora tempo. Uma startup, ela nasce com uma ideia inovadora e já tem um mindset que é criado com as pessoas que são startup. Então, é um outro tipo de segmento, de ação. Eu estou impressionado porque todos vocês acham que as startups são inovadoras, que vão no caminho certo, que são rápidas, são ágeis, que validam tudo e mais alguma coisa. E isso não é bem verdade, né? Mas vamos ver qual é a principal diferença entre uma startup e uma corporate. Pelo menos o que deveria ser. Então, como é que uma corporate se comporta? Uma corporate normalmente está a olhar para o conhecido. É lenta, reativa, não gosta de risco, e a coisa mais importante, isso é a mensagem que eu quero passar para vocês, eles são product-driven. Ou seja, a prioridade deles é montar o produto. E quando montam o produto, eles já estão montando o produto certo, final, para vender para o consumidor. Ou seja, a primeira, eles fazem o produto completo. Basicamente, tem uma oportunidade, monta o produto e vende. Processo linear. Se não venderá bem, basicamente faz mais marketing e vende a mal, né? Como é que uma startup se comporta? Uma startup normalmente está olhando para o desconhecido. Ninguém sabe porque nunca ninguém tentou aquilo que vocês estão desenvolvendo. É rápida e ágil. Pelo menos as de sucesso são. Não gostam de risco, não se importam, especialmente a nossa geração gosta muito do risco, e é learning driven, ou seja, a prioridade não é fazer o produto, a prioridade é aprender o mercado, as pessoas, os stakeholders, as empresas que operam dentro desse mercado. É aprender, aprender, aprender. Portanto, tem uma ideia, você cria hipóteses, vai pesquisar para ver se elas são verdade ou não. Como é que você valida as suas hipóteses? Você valida as hipóteses procurando relatórios, fazendo uma análise de competidores, fazendo entrevistas, fazendo forms, fazendo landing page, todos esses procedimentos que vocês já ouviram falar. Depois constrói. Constrói o produto final? Não. Constrói um MVP. Desse MVP vai receber mais informação. E dessa informação vai aprender. Isso é um processo contínuo. Não para nunca. Pelo menos, nunca deveria parar. A única forma de ter sucesso, e o segredo do sucesso, é aprender o mais rápido possível. Eu comecei essa apresentação falando que, por causa da mudança, o conhecimento era essencial. E estamos agora concluindo que é a aprendizagem que é essencial. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que temos que falar com o cliente, que temos que fazer as entrevistas, os forms, as análises de competidores, tudo isso, 9 em cada 10 startups falha. A maior parte das startups fecha. Passado um ano, já não existe. Vocês sabem qual é... 2 minutos? Tá. Por que as startups falham? Pergunto para vocês. Não testam? Calma. Isso. Fazer uma coisa que ninguém quer.
Isso, na teoria, é muito fácil. Eu estou aqui falando sobre isso. Pá, é lógico. Fazer uma coisa que é óbvio. Mas, quando uma startup é uma startup, não vê isso. Então, eu vos convido a pensar se vocês estão fazendo uma coisa que realmente as pessoas querem. 80% das startups têm que fazer um pivot. Ou seja, têm que mudar o que estão fazendo. Mas isso, às vezes, esses números são difíceis de perceber. Vou dar um exemplo. Vocês sabem como é que o Starbucks começou? O Starbucks vendia máquina de café e vendia café. Café em pó, para vocês fazerem em casa. E as pessoas iam na lojinha e podiam experimentar o café, lá na loja. E falando com o cliente, eles perceberam que a pessoa estava valorizando mais a experiência de experimentar o café e beber o café do que, de fato, fazer o café em casa. E eles criaram o Starbucks. A Avon, vocês conhecem a Avon? Aqui no Brasil é bem conhecido, em Portugal não é, mas aqui é. O senhor que começou a Avon, ele vendia livros, porta a porta. E ele ia porta a porta durante a tarde. Quem é que estava em casa recebendo o senhor? A dona de casa. E nisso ele começou, tinha um amigo que tinha uma perfumaria, e ele começou a oferecer as amostras quando as pessoas compravam o livro. O que é que ele percebeu? Que as senhoras valorizavam mais as amostras do que o livro que estavam comprando. Ele criou a Avon. O Groupon era uma espécie de Facebook, exatamente igual ao Facebook. Não sei se tem Groupon aqui no Brasil? Boa. E eles começaram a perceber que o que as pessoas estavam postando eram ofertas de promoção, e eles mudaram tudo, fizeram o Groupon. O próprio YouTube, quando começou, era só para amigos partilharem os vídeos que tinham entre eles. E hoje é uma das maiores canais de televisão que existe. Vamos baixar aqui um pouquinho, porque senão o Fernando me mata. Um deles. Então, eu quero que vocês pensem. Todo mundo fala no Lean. Todo mundo fala no Lean. E ler os livros do Lean é muito fácil. O problema não é ler ou conhecer o Lean. O problema é viver pelo Lean. E o Lean é o que é que eu posso fazer com o mínimo do meu esforço para aprender alguma coisa sobre a minha ideia, sobre o meu mercado, sobre a minha solução. Tem 3 regras que eu acho que são super importantes. Isso é o resumo do resumo do resumo, mas vou falar. Primeira, eu detesto eu acho que sim. Se você acha alguma coisa, não abre uma empresa. Ou você arranja maneira de estudar, investigar, falar com o consumidor para saber mesmo realmente o que é que o consumidor quer, ou então não vale a pena ser empreendedor. Segunda coisa é sempre fazer a coisa mais pequenina que vocês podem fazer hoje. Todos os dias vocês têm que fazer alguma coisa para aprender. Quando a Love Hotels entrou no Lisbon Challenge, tinha uma startup que faz uma coisa parecida com eles, é um marketplace de beleza, chama Sparkle. Elas estão ficando bem conhecidas lá em Portugal. E elas chegaram e falaram, o que a gente vai fazer agora é uma app, porque todos os nossos clientes nos pedem uma app. E a gente falou, tá, quanto tempo demora para fazer uma app? E elas, demora muito. É complexo fazer uma app? É. É caro? É. Vocês já começaram as vendas? Não. Então, qual é a coisa mais pequenina que vocês podem fazer hoje para aprender sobre o mercado da beleza? Então, elas criaram uma página do Facebook e fazem as vendas pelo Facebook Messenger. Elas estão com 600, 700 serviços por mês, que é um número incrível para uma startup. Investimento em programação? 0. Eu estou falando que a programação não é necessária? Não, é necessária. Mas eu quero que vocês comecem a escrever o código quando tenham a certeza que vai ser um sucesso. A terceira é get out of the building. Saiam do edifício onde vocês estão. Aqui, fechados, a fazer investigação empírica, vocês não aprendem nada. Vocês têm que sair, falar com os seus clientes. Fernando, está mais ou menos em tempo? Tá, boa. Calma. Eu comecei falando que eu adoro mesmo pessoas que tentam. Acima de tudo, eu estou aqui para vos dar os parabéns. Muitos de vocês estão aqui porque querem ser empreendedores, outros já tiveram empregos estáveis, mas que vocês, se calhar, não gostavam do sistema, não gostavam do que estavam fazendo, não gostavam da hierarquia em que estavam, e saíram e estão tentando ter uma vida nova. Provavelmente isso é só o primeiro passo
para isso acontecer. Mas acho que hoje é o princípio desse passo e vocês estão todos de parabéns. Portanto, muitos parabéns para vocês que estão aqui tentando. Vocês têm aqui o meu nome e podem mandar uma mensagem pelo LinkedIn se tiverem alguma dúvida. Se quiserem falar dos vossos projetos, eu posso falar com vocês 5, 10 minutinhos, mesmo que seja por Skype. E esse é o site da BTI. Tem lá muitas oportunidades, desde programas de aceleração, produtos, informação, livros que a gente dá de graça. Vejam, consultem e boa sorte!